Como você estava falando da sua trajetória intelectual, então foi muito difícil para você fazer o curso, né, na faculdade. Nós que somos pais, então fica difícil hoje um filho nosso, hoje que quer ser filósofo, quer estudar sociologia, colocar ele na faculdade hoje é um risco? Ou existe uma porta de saída ainda para que a gente não corra o risco de perder esse nosso filho, né? Porque é a mesma coisa de tirar ele do Brasil. Com certeza. Você quer a resposta? Sinceramente, no Brasil, e acredito que o Direito Fortaleza aqui não recomenda, no presente cenário, que ele ingresse em nenhum curso de humanidades brasileiro em instituições públicas e nem nas privadas, tá certo? As universidades não passam as humanidades, viu? As humanidades das universidades brasileiras, hoje, com toda convicção, não é opinião, certo? São factualmente centros de doutrinação esquerdista, socialista, comunista, satanista, eu digo mais. Tá certo? As humanidades das universidades brasileiras estão totalmente subvertidas. Você não vê quase nada de interessante ali, de encaminhando os jovens para o bem, para a moralidade. Porque no primeiro semestre, a primeira coisa que vai acontecer, ele aprender que não existe verdade. Entendeu? E tudo na vida se resume a um jogo de poder. Tá certo? Fulano de tal morreu, o Marte tal, no Oriente Médio, perdeu a cabeça, certo? Ele se tornou um Marte do cristianismo. O cara já era um missionário voluntário, aí foi para o Oriente Médio e foi decapitado. Tá certo? O cara não ganhou nada de poder, só ganhou faca, fogo, bala. Tá certo? Mas aí na Universidade Zona, nas humanidades, o professorzinho dele vai dizer, não, mas aí ele estava cego, trabalhando para um esquema de poder muito maior. Está entendendo? Você vê um padre, faz voto de pobreza, não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Aí não, mas aí isso aí é um pedófilo, aí faz parte de uma máfia de pedofilia mundial. Entendeu? Então, ele vai entrar num círculo de difamação e de falsificação dos fatos. Certo? O meu conselho para ele, que quer lhe ajudar, quer ajudar a família, quer se casar, quer constituir sua família, é que ele venha para a área de ciência e tecnologia. Tá certo? Eu já fiquei sabendo que na grade curricular nossa, da engenharia, já existem disciplinas de psicologia aplicada, sabe? De não sei o que, de ética do trabalho, e pode ir atrás que você vai encontrar ali já algumas sementes de inveja, de mentalidade socialista. Está entendendo? De vitimismo e tal, de coitadismo. Tá certo? O que você pode fazer é isso. Agora, em paralelo, você não pode deixar o seu filho sem as raízes da nossa civilização. As raízes da nossa civilização são judaico-cristãs. Leve ele para a igreja, leve ele para o culto, insira ele em algum movimento em que tenha outros jovens também que tenham valores similares, tá certo? Porque fora disso aí não há salvação. Tudo bom, seu Wagner? Só um momento aqui. Vou tentar contribuir com o nosso amigo Adriano com relação à sua pergunta. Que desculpe a sinceridade e a simpleza que eu vou resumir a sua pergunta. Eu acho que você perguntou assim, como não perder meu filho? Como não perder meu filho no mundo em que nós vivemos hoje? E assim, eu gostaria que o senhor viesse para uma reflexão com a gente com relação ao seguinte. Nós vivemos num mundo onde tem muita informação, tem muita amizade. O número de pessoas com que você convive é extremamente superior ao número de pessoas que você conviveria 500 anos atrás. E isso faz com que os nossos filhos fiquem muito interessados em diversas atrações. Sejam entretenimento, viagem, tecnologia, modernidade, diversos assuntos, música. E você se pergunta, poxa, como eu, simples que eu sou,
vou fazer frente a esse mundo que está aí, que quer perverter meu filho, a esses programas de televisão, a esses filmes, a essas músicas, a esses entretenimentos, a essas drogas, a essas escolas. Eu sou incapaz, eu sou sozinho, como é que eu vou fazer isso? Eu peço a Deus ajuda, mas não me vem nenhuma claridade. E o professor Olavo, em uma de suas aulas, ele fala como ele resolveu isso. Ele tem 8 filhos. Ele disse assim: a única maneira que você tem de combater o mundo e não perder seu filho é sendo mais atraente que o mundo, sendo mais interessante que o mundo. Como ele fez isso? Aí, como ele buscou a solução para esse problema? Bom, eu fui estudar, fui ter opinião própria, fui buscar conhecimento, fui buscar a minha inteligência para que os meus filhos buscassem conhecimento em mim e não no mundo. Para que eles buscassem informação em mim e não no mundo. E assim ele conseguiu mais ou menos resolver esses problemas. Com relação à universidade, outra indicação do professor é que faça uma universidade no Brasil única e exclusivamente se for para exercer uma profissão. Eu quero ser advogado, faça direito. Eu quero ser médico, faça medicina. Eu quero, nosso amigo ali que está fazendo filosofia, eu quero trabalhar na área de filosofia, eu quero ser professor de filosofia, faça o curso de filosofia. Porque, no final das contas, você precisa de uma autorização do Estado para exercer aquela profissão. Nós não vivemos num país liberal, nós vivemos num país proto-socialista. Então, você precisa dessa autorização para exercer aquela profissão. Mas, se você quer conhecimento, fique em casa, estude em casa. Entendeu? Então, vá fazer a universidade? Vá se for para trabalhar. Porque se for para desenvolver sua intelectualidade, seu conhecimento, sua inteligência, fique em casa. Então, era essa colaboração que eu queria dar para o senhor com essa pergunta. Acho que o nosso amigo quer perguntar ali também. Eu tenho 4 filhos. Vou sentar aqui, certo? De pai para pai. De pai para praia. Experiência concreta. Wagner, você perguntou como você faz no mundo de hoje para não perder seus filhos. Dê liberdade para os seus filhos e seja um exemplo. Se você for um cara de caráter equilibrado e que o seu filho tem orgulho de ter você como pai, ele vai seguir a vida dele com maior tranquilidade, vai ter as ideias, vai trabalhar e vai ser independente. O mundo é que vai se tentar se opor a ele, é que vai perder uma pessoa de qualidade. Então, ele nunca vai ser sugado por um mundo sem qualidade. Então, eu tenho orgulho, eu tenho 4 filhos, tenho 4 sucessos. E eles têm liberdade total, não vejo nenhuma dificuldade. É muito fácil. Bom, mas nossa amiga liga falar. Aproveitando aí, eu ia rápido. Homeschool é aconselhado nesse momento? Nosso amigo, qual é o seu nome? O Cleiton, ele perguntou se o homeschooling é aconselhado nesse momento. Antes de nós iniciarmos falando sobre homeschooling aconselhado ou não, a gente tem que ver aqui se ele é autorizado ou não. Então, já existem processos judiciais em que, eu acho que os meninos aqui são mais apropriados para falar sobre isso, que foi autorizado, em que quem solicitou conseguiu ganhar na justiça o direito de fazer o homeschooling para os seus filhos. A questão aqui no Brasil é você encontrar conteúdo, né, para fazer o homeschooling. Porque o homeschooling não é simplesmente, eu vou pegar aqui, vou ensinar meus filhos e tal, os livros que estão aqui. Não. Você tem que correr atrás de pessoas que têm preparo e dizem, o conteúdo programático é esse, você tem que passar isso para o seu filho e tudo mais. A grande questionamento, a grande questão sobre homeschooling é que os que são contrários ao homeschooling vêm com o seguinte argumento: mas o seu filho não vai ter com que conviver, seu filho vai perder a oportunidade de ter vários colegas. Não necessariamente. O conteúdo didático de ensino médio ou ensino fundamental pode ser passado na escola por você que é pai. E ele pode ter o convívio na rua, com as crianças, com os amigos da vizinhança, com as meninas do balé, se for uma menina, com os meninos da natação, ou do vôlei, do esporte, ou de outras atividades. O convívio dos filhos não necessariamente precisa ser os convívios da escola, pode ser de outras atividades. E a escola, naturalmente, acaba sendo em casa com o pai, que se ele achar mais adequado. Vocês querem falar alguma coisa? Com certeza. Como é teu nome? Perdão, Cleiton.
Cleiton, eu queria só acrescentar que o homeschooling ele realmente ainda é problemático no nosso país, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele meio que obriga o pai a colocar o filho no ensino. O ensino no Brasil ele é obrigatório. É uma ideia que está junto de todas essas que a gente vem discutindo. Ela surgiu lá na Prússia, na época que um filósofo chamado Hegel começou a falar sobre o espírito da universalidade. Ele se intitulou como a síntese final do conhecimento. E o rei da Prússia, na época, disse assim, está muito bom, está corretíssimo. E o Hegel, ele é daqui, ó, da Prússia, eu conheço o cara lá, passo na rua dele lá. Não é à toa que o ensino obrigatório no mundo surgiu num centro que foi o palco das 2 guerras mundiais que nós tivemos. Não é à toa que, atualmente, a escola pública quer que o seu filho fique em tempo integral dentro do colégio. Você perde o controle do que ele está aprendendo e a escola, de outro lado, fica com o seu filho na mão para dizer tudo o que você quer. Então, hoje em dia, o nosso momento jurídico, especificamente o momento jurídico, ele é muito tênue, Cleiton. É temeroso que você não deixe o seu filho ir para a escola convencional, porque nunca se sabe quais forças vão se voltar contra você e depois, por exemplo, lhe fazer uma denúncia num conselho tutelar, numa vara da infância e juventude, e você acabar perdendo legalmente o poder que você tem sobre os seus filhos, que é o que a lei chama de poder familiar e é atribuído naturalmente aos pais. Então, o homeschooling ele é uma solução para você ocupar o tempo do seu filho na nossa realidade. Mas, lamentavelmente, a gente tem que ter preocupação com a questão legal para que lá no futuro a gente não venha a nos prejudicarmos por querermos o bem dos nossos filhos. Então, essa linha tênue que separa o ensino legal do homeschooling. É claro que já há projetos de lei sendo discutidos no país para que o homeschooling seja regulamentado. Porque o que se queria, o que se pretendia era simplesmente a permissão. Mas, como no Brasil as pessoas sempre se aproveitam para dar um jeitinho, eles vão fazer uma regulamentação, provavelmente, de como é que vai ser esse homeschooling. Isso não são cenas para agora, para esse ano, 2017, 2018, mas para um futuro, sim, a médio ou longo prazo. Só queria fazer 2 contribuições com relação ao homeschooling para algum amigo seu, que caso você deseje colaborar no estudo do seu filho ou do seu sobrinho, é como o nosso amigo que falou, é temeroso você tirá-lo da escola. Mas você pode contribuir da seguinte maneira, tem 2 cursos. Um para a infância, existe o curso do professor Carlos Nadalim, que é como ensinar seus filhos a ler, que é para a primeira infância. E na segunda infância, que é já a partir dos seus 6 anos em diante, para quando a criança já começa a ler, existe um curso do Rafael Falcon, chamado Literatura Clássica para Crianças. Que aí você vai poder contribuir na elaboração do imaginário da criança, para com ela desenvolvendo esse imaginário, possa perceber melhor a realidade quando chegar, entendeu? E não seja tão facilmente sequestrada pelas políticas progressistas da esquerda. Com certeza. Ainda nesse tema, uma força que nós tínhamos muito forte, paralela às instituições laicas, era a igreja, né? Esse imaginário que o Anderson falou, ele era trabalhado ali com todos os mitos bíblicos, não é assim? Nós tínhamos essa sanidade. Agora, os modernistas e pós-modernistas têm trabalhado diuturnamente, dia e noite, para desconstruir a tradição, né? Por enquanto, você é evangélico? Você é católico? Pronto. Por enquanto, diante desse cenário arriscado, realmente, né? Leve a menina, acompanhe o trabalho da educação, né? Acompanhe a educação de perto, né? E ainda sugiro mais. Eu acredito que o Escola Sem Partido, né, que é um movimento aí excelente de contestação do progressismo hoje na educação, ele poderia se articular bem e se materializar em cada escola através de associações de pais.
Entendeu? Se você paga a escola particular da sua filha, então você tem toda a autoridade, toda a legitimidade para contestar o produto que você, consumidor, e a sua filha consomem. Tá certo? E eles vão se dobrar sim. Tá certo? Porque você vai ter a força do argumento poderoso, moral, você vai dar ali uma finalização, ali, um argumento definitivo moral e econômico também. Tá entendendo? Religião e política não se misturam. Eu acho que é exatamente a estratégia grande deles para empurrecer, idiotizar a sociedade. Porque se olharmos para a história, lá no comecinho do homem, nos primeiros impérios, a religião e a política andavam de mãos dadas, porque, na verdade, a religião sempre esteve à frente, comungada com a política, né? Os reis, os imperadores, todos usavam a religião exatamente para ajudar a dominação ou colocar ao povo na sua cultura, né? Com certeza. É só isso. A minha irmã, enquanto ela estava fazendo um curso de direito, ela se colocou como comunista. Ela chegou para a família e disse: eu sou comunista. Eu descobri que eu sou comunista. Quando ela se formou e ela se desligou da faculdade, e ela já em reunião de família, a gente comemorando, e a gente começou a colocar e a pautar vários artigos de comunismo, o que significa comunismo, qual é a política do comunismo, e fez ela raciocinar, pensar e declarar para a gente que realmente ela não é comunista e ela não queria nem para ela e nem para a família dela o comunismo. Por isso que é importante a ideia do estudo, da clareza, para poder passar que esse conhecimento não fique só entre nós, mas que é a única coisa que podemos fazer pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, exatamente nos armarmos com essa arma poderosa que tem, que é o conhecimento. Já são 12h15, né? Pessoal, eu queria só concluir rapidinho com vocês, dizendo que o nosso intuito aqui não é esgotar o tema. É óbvio que nós não vamos esgotar o tema de conhecimento, nem de estudo e nem de linguagem numa manhã. Mas é interessante também explicar para vocês um pouco da metodologia dessa obra. Essa obra foi organizada por um jornalista que se chama Felipe Moura Brasil. E ele pegou um grande emaranhado de artigos do professor Olavo de Carvalho e tentou sistematizá-los de uma forma lógica, coerente e com um raciocínio concatenado de ideias que pudesse justamente cumprir com esse objetivo, nos dar uma visão geral a respeito da realidade que nos cerca. Portanto, essa obra, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ela é uma compilação de poucos artigos do professor Olavo de Carvalho, mas foi um trabalho muito bom que esse cidadão chamado Felipe Moura Brasil fez no nosso país. Não é à toa que essa obra atingiu aí o número 1 de vendas no país por algum tempo. E, lamentavelmente, a mídia esconde quem é que atualmente tem o livro mais vendido do país. O mínimo, durante muito tempo, foi esse livro. E vocês não escutaram isso na mídia. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e não esgotamos o assunto. O assunto precisa ser esgotado por cada um de vocês. Por cada um de vocês que surja uma inquietude sobre algo que foi dito pelo professor, vocês devem se aprofundar e ir adiante, porque esse é o verdadeiro caminho.